A beleza do jazz lírico exerce um fascínio que parece ser perene. O afluente de sentimentos poéticos do jazz parece não encontrar sua voz. Por outro lado, em especial nos ambientes educacionais, o jazz tradicional se viu minguar. Como se contentar em atribuir um caráter instrumental a um estilo que precisa ser explícito? Um estilo que precisa do seu próprio espaço. Um estilo extravagante, expansivo, que gosta da exposição. A presença marcante do jazz lírico parece que interferiu no papel do jazz tradicional. Mas antes fosse apenas este o problema do jazz tradicional. Vamos assistir a todo um contexto que contribuiu para o eclipsamento do jazz tradicional. Vejam e tirem suas conclusões. Quando alguém me fala do jazz anos 80, pode até ser que hoje o jazz já mudou muito nas escolas, não tem mais essa aula de jazz anos 80, tudo já se transformou, né? Porque o mundo é muito dinâmico, a dança é corpo, o corpo é dinâmico e tudo vai mudando. A maneira de se pensar a coreografia é um pouco diferente hoje. Pela própria linguagem, às vezes, dos próprios coreógrafos. Eles já são pessoas que passaram por outros estilos de dança que já carregam junto outras escolas, outras técnicas, enfim. Acho que as coisas estão mais misturadas hoje em dia. Pesquisa dança. O jazz quixotesco. Houve um personagem dito louco na literatura universal que cativou a todos. Sua obsessão e paixão por um tempo, por uma época. Parece que o vibrante jazz dos anos 70 e 80 poderia se enquadrar nesse tipo de objeto de paixão. Uma paixão infindável por algo que já passou. Religar o jazz tradicional parece uma batalha tão inglória quanto combater moinhos de vento. Mas isto não importa para quem se importa. Lutar pela manutenção do jazz tradicional é lutar pelo próprio jazz. O que vale é a paixão para deixar de pé o estilo da paixão. O jazz comercial dos anos 80 ele tem uma linguagem muito específica. Tecnicamente existem coisas que ainda estão presentes, né, na linguagem do jazz de hoje, mas existe uma linguagem muito específica, corporal. O que me vem na cabeça em pensar em jazz anos 80? Filmes antigos, como Dirty Dance, Flashdance, Footloose. Esses filmes me vêm à cabeça o jazz antigo, dos anos 80. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que já tiveram contato com esse estilo de jazz, muitas vezes pessoas que começaram a dançar tempos atrás e aí pararam de dançar completamente e voltam a dançar agora. Quando você observa os corpos dessas pessoas, a linguagem corporal delas vai para esse lugar específico do jazz datado dos anos 80. Então, normalmente, quando eu vejo alguém procurar esse tipo de estilo de aula de dança, são pessoas que já tiveram contato com esse estilo antes. Elementos muito marcantes desse estilo do jazz dos anos 80 é o figurino, que elas usavam aqueles figurinos bem cavados, coloridos, faixa na cabeça, polaina. Então eu acho que esses elementos são bem marcantes no jazz dos anos 80. Você pode fazer algumas coisas como história, repertório, né? Como repertório, deixar algumas coisas como repertório. O jazz tradicional ele poderia ter sido trabalhado bem melhor e ele poderia ainda existir assim. Por uma coisa tão datada, tão marcada, talvez pudesse funcionar se fosse uma proposta de um espetáculo. Então, sei lá, um espetáculo de dança que estivesse falando objetivamente dessa época. Ou um espetáculo de teatro que abrangesse esse estilo, né, o teatro musical. Acho que daí seria uma coisa bem mais específica por ser tão datado e tão marcante. Mesmo a desenfreada paixão do cavaleiro da triste figura parece não ter poder para dissipar a bruma do preconceito. Não tem força para barrar uma intransigência quase que sádica. Não há espaço para concessões.
Não há possibilidade de adaptações, como na louca arquitetura de nosso povo, de uma iconoclastia voraz e sem sentido. O prédio do jazz tradicional precisa ser demolido para se construir algo novo em troca. Há apenas o compromisso com o que está por vir, derrubando o que nos cerca com marretadas de um vanguardismo que não aparece. Parecem duas paixões opostas, a de manter algo que nos fez vivos contra a que busca o novo permanentemente. O saldo é uma dança empalhada que muitos a admitem apenas como repertório. Infelizmente, estes alunos, eu acho que a grande maioria não conhecem esse jazz. Eu tenho a sensação de que as pessoas que hoje em dia vão atrás do jazz, elas não estão procurando mais esse tipo de linguagem específica. A sensação que me dá é que, de alguma maneira, já ficou um pouco ultrapassado o estilo de movimentação. A não ser que o professor tenha bastante conhecimento e queira dar um pouco desse jazz. Não que ele poderia ter sido renovado, remanejado, foi se perdendo, aí acabou se tornando cafona. Tem espaço, porque como eu estava falando, né, o jazz tradicional é a fonte, é onde, pra gente chegar hoje, onde nós chegamos e desenvolver um lyrical jazz, por exemplo, a gente tem que olhar para o jazz tradicional. Eu acho que nos Estados Unidos eles fazem melhor isso do que a gente aqui no Brasil, né? Eles têm os musicais, conservam as coreografias. A gente já não, a gente já está sempre criando coisas novas. Então, eu acho que pra gente aqui no Brasil ficou assim no passado. Eu não sei se é culpa dos profissionais. Por natureza, ele deveria ir melhorando, mas ele não foi melhorando. Na realidade, ele ficou estacionado lá atrás. Então eu acredito que apenas as pessoas que gostam mais de pesquisar mesmo o jazz a fundo, a história, é que conhecem. A maioria não tem nem ideia do que é esse jazz mais antigo. Se eu vou criar uma aula de jazz funk, eu preciso olhar para o jazz tradicional. Eu acho que tem espaço sim. Acho que às vezes eu vejo coisas muito mirabolantes sendo feitas aí em aulas de jazz. E aí eu acho que é o contrário, que falta o mergulho de voltar atrás e falar, peraí, o que é um jazz? Para onde que eu tô indo? Por que eu tô indo? Eu acredito que a causa do declínio seja realmente uma falta de interesse. Não tem tanto espaço para o jazz dos anos 80, para o jazz tradicional. Sempre vai ter espaço para quem, no caso, reacender essa chama do jazz, daquele jazz antigo tradicional. Quem fala que o jazz está vivo é mentira. Acredito que é modinha. O nome disso é modinha. A gente observa até um pouco de preconceito desse jazz antigo. Algumas pessoas mais velhas ainda e que gostavam do jazz ainda têm algumas características desse jazz e tentam não deixar ele morrer de alguma forma. Pelos paradoxos da vida, os diversos processos de inovação podem manter o jazz dos anos 70 e 80 vivos. Mais especificamente, a tecnologia parece ter este poder. Por meios digitais, pela internet, novos nichos podem ser restabelecidos. Mais especificamente, a tecnologia parece ter este poder. Por meios digitais, pela internet, novos nichos podem ser restabelecidos, criando-se um novo espaço vital para este estilo de dança, estabelecendo literalmente uma conexão entre todos que veem no jazz tradicional uma força latente para tempos monocráticos como o nosso. Que se você lançar um trabalho de jazz, um vídeo, uma coreografia e colocar no YouTube da vida, na internet, essas pessoas vão poder acessar. Ou se você colocar essa aula na internet, as pessoas vão se interessar e vão procurar por aquilo. Então eu acho que tem espaço, acho necessário se olhar um pouco lá atrás. Não podemos perder a essência. A essência é o quê? É o jazz dos anos 70 e 80, que é a base para esses estilos. Pode ver que os mais antigos, com mais idade, com seus 30 anos, tem mais técnica do que essa garotada nova. Pensando
por esse lado, hoje eu acho que tem campo para tudo. O que a escola segue, por exemplo, tem uma coreógrafa que ela chama Kátia Barros. Ela é a minha inspiração, porque ela não perdeu o jazz tradicional, ela não perdeu a essência do estilo. Você fazer um jazz tradicional, comercial dos anos 80 e você relançar coreografias, vai ter gente que já conhece e que vai se identificar e vai pensar, poxa, que legal, eu gostava tanto disso, e vai assistir, vai ter espaço para isso. Não é tão distante, principalmente por causa da atualidade em relação à tecnologia. Como também através de um trabalho de marketing mesmo, de você fazer com que mais pessoas conheçam aquilo, você também pode ampliar. Sempre vão ter aquelas pessoas que ainda gostam do jazz antigo, que ainda gostam daquele estilo de jazz anos 70, 80, e vão ter as pessoas que se encaixam naquele jazz e o que estão na atualidade. E acho que é possível você criar coisas para realmente distribuir na internet, e aí eu acho que tem um alcance muito grande mesmo de pessoas, de possibilidades. Mas cabe a pergunta: mesmo com a possibilidade real e concreta de resgate do jazz tradicional, em que nichos reais e não meramente virtuais poderá se estabelecer? Eu acho que nas escolas de dança as pessoas gostam de fazer esse jazz, as pessoas gostam de dançar, mas comercialmente, assim, para clipes, para comerciais de TV, para shows, ele não é mais tão utilizado, porque a mistura, então, essa mistura com hip hop está sendo muito usada. A gente vai criar um jazz anos 80 comercial para fazer uma temporada mundial e dança, dividir os mesmos teatros que o Ópera de Paris divide, ou que talvez uma companhia contemporânea brasileira vamos dizer, a Deborah Coker, divide. A gente vai estar com esse jazz em cartaz por esses lugares? Isso eu acho que não. Lá fora, nos Estados Unidos, existe aula de jazz tradicional, jazz dos anos 80. E é muito importante você fazer essas aulas, porque aí você entende, inclusive, de onde veio, de onde surgiu diversas coisas que a gente tem acesso hoje, né? E sem saber a origem. A gente vai pegar esse jazz e vai colocar ele dentro das academias, das escolas de dança, e ter um público ali que vai fazer esse tipo de jazz e tal. Eu acho que aí já é mais possível. Perdeu o espaço comercial. Quando eu falo, eu também incluo. Então eu acho muito importante, sim, esse resgate do jazz tradicional. Como o anacrônico Cavaleiro de Cervantes. Que revivamos as novelas de cavalaria, não importa o quão difícil seja ou os julgamentos impostos. Não há batalha perdida quando se luta por aquilo que se ama e que se acredita. E num golpe de sorte do destino, nas contradições da vida, o frenético ineditismo tecnológico de nossos tempos pode abrir a tumba de doces lembranças, que diante dos incrédulos poderá se reencarnar e reviver no seio de uma seita de anacrônicos sonhadores, e que podem perturbar os pensamentos odiernos. Quem sabe os valores estéticos de nosso tempo não possam ser sacudidos ou molestados. E com Dom Quixotes na internet, o jazz tradicional seja um jazz atual para dar alegria e vigor para os dias de hoje. O jazz lírico ocupou muito bem o seu espaço, e outras danças também se impuseram, como a dança contemporânea e também as danças urbanas. O jazz tradicional e seus defensores precisam avaliar como recuperar de fato e de direito este estilo. Mas é preciso saber se realmente querem isso e se é algo possível. Para os quixotescos será.